Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do podcast Antes do Intervalo. Meu nome é Rafael Vitói e hoje a gente está aqui com uma pessoa que eu conheci lá em 2018, né, Kátia? Seja bem-vinda. Obrigada, Rafael. Muito bom estar aqui com você. Oi, pessoal. Estou feliz de poder conversar nesse podcast sobre esse assunto apaixonante, educação. Maravilha. E aí, para quem não conhece a Kátia, né, ela é diretora executiva do Instituto Reúna, é conselheira do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo, já foi secretária de Educação Básica do Governo Federal em 2018 e foi também conselheira nacional de educação. Atuou como assessora pedagógica e pesquisadora na Universidade de São Paulo, a USP, e é professora de matemática no ensino público. Kátia, para quem não te conhece e está só ouvindo o nosso podcast, faz uma audiodescrição de quem é você. Bom, gente, eu sou uma mulher branca, estou falando aqui com vocês na frente de uma estante de livros, estou na minha casa hoje. Eu uso óculos, tenho cabelos curtos, hoje estou usando uma blusa preta, um colarzinho colorido e uns brincos. Então, Kátia, eu queria trazer um dado que o Todos pela Educação levantou lá em 2021 numa pesquisa, e ele traz que 51% dos estudantes de baixa renda não sabiam ler e escrever na idade certa. Então, 5 alunos a cada 10 alunos a gente tem que ainda não aprenderam a ler, e obviamente surge a partir dessa necessidade, né, o tema de recomposição de aprendizagens, que é o tema desse episódio, e eu acho que ninguém melhor para tratar com a gente sobre esse tema. E eu gostaria de começar pela definição, né? O que é recomposição das aprendizagens para você? Rafael, o termo recomposição de aprendizagens, ele nasce exatamente para diferenciar de recuperação, para mostrar que nós precisávamos mais do que fazer uma ação pontual, que normalmente é feita depois de um período de aulas, por exemplo, um mês, um bimestre, um trimestre, ou às vezes até um ano, que o aluno participou das aulas, os professores fizeram todas as atividades que deveriam fazer, a escola esteve aberta o tempo todo, e aquele aluno não alcançou todas as aprendizagens esperadas, por várias razões diferentes, às vezes porque faltou por um motivo de doença, ou porque não deu tempo mesmo, a aprendizagem varia de aluno para aluno, né? Então, às vezes, ele precisa de uma semana a mais de aula, de atividades ao longo de um período ali pontual, para poder aprender aqueles conceitos ou desenvolver determinadas habilidades previstas para aquele período. No caso da situação da pandemia, e aí você citou o estudo do Todos sobre a alfabetização, mas nós podíamos pegar o SAEB 2021, que mostrou que menos de 25% dos alunos de nono ano no Brasil aprendeu aquilo que devia aprender de matemática. Então, você imagina, né, a situação de matemática. No caso do nono ano é ainda pior, e ela é bem grave também no quinto ano. Os estudantes ficaram, em alguns lugares, mais de 700 dias sem aulas presenciais. As pesquisas no mundo todo mostraram que, por pequeno que fosse o afastamento das aulas presenciais, mesmo naqueles países onde os alunos tiveram muito acesso a aulas virtuais, mesmo nas escolas privadas, onde as aulas virtuais foram mantidas porque os alunos tinham mais condições de acesso à tecnologia, a aprendizagem não aconteceu como ela deveria acontecer. A gente ainda tem muito para estudar por que isso ocorreu, por que mesmo com condições de acesso a aulas online, a aprendizagem foi muito mais baixa do que no presencial. Mas o fato é que a aprendizagem sofreu danos. Imagine para aqueles alunos que a própria pesquisa do Todos mostra que não tiveram acesso a nada. Eles ficaram simplesmente parados, né?
não tiveram acesso a atividades, por mais que as escolas e os professores tenham se esforçado, o Brasil tem condições muito desiguais. Então, às vezes, os alunos estão muito distanciados, até chegar à escola é muito difícil, não tem condição de internet, e aí o distanciamento foi muito grande. Então, se no mundo todo esse termo variou entre aceleração pós-pandemia e recomposição das aprendizagens, no sentido de dizer, olha, houve um dano, a retomada disso vai envolver muitas coisas, desde o cuidado com o bem-estar desse estudante, né, com essa saúde emocional do estudante, dos professores, porque não é qualquer volta, até você entender que nós vamos levar um tempo para pôr a aprendizagem no lugar. No caso do Brasil, que a aprendizagem, especialmente nas escolas públicas, já não era um primor, né, já deixavam muito a desejar, então você me ouvia falar isso lá em 2018, que você sabia que eu já estava preocupada, que mesmo com o advento da base, você sabia que eu achava que a base estava teto alto, que a gente precisaria fazer alguma coisa ali intermediária. O termo recomposição de aprendizagens nunca foi tão importante para marcar isso, um conjunto de ações que não é de responsabilidade só do professor, nem só da escola, mas que precisa ser liderada muito fortemente pela rede pública, né, ali pela equipe da Secretaria de Educação, que vai começar pela priorização das aprendizagens esperadas. Então, eu pego o currículo, priorizo e planejo o que eu vou fazer, como é que eu vou formar o professor, que apoio eu vou dar para as escolas. Então, é um conjunto de ações de médio prazo, portanto, não é para um ano, que precisa um plano consistente, investimento de tempo, de equipe, até chegar às escolas, porque eu vou ter que fazer muitas coisas, não basta priorizar o currículo. Então, é esse conjunto que a gente chama de recomposição das aprendizagens para fazer com que os alunos aprendam as noções mais essenciais do que está previsto nos currículos, para que eles continuem bem a sua jornada escolar. Perfeito. E isso acaba que se diferenciando da ideia de recuperação, né? E aí, na sua fala, você já começa a trazer alguns elementos que eu, quando vou estudar um tema complexo igual esse, eu gosto de, primeiro, dividir ele em alguns blocos, para depois tentar integrar esse todo, mas eu começo a entender a partir desse olhar mais específico, e aí você trouxe um olhar do diagnóstico, né? Que é entender quais são as habilidades que a gente precisa recompor naqueles estudantes, naquela turma, e depois desse diagnóstico, na hora de fazer a intervenção, como que você costuma orientar os professores para eles fazerem a intervenção em determinadas habilidades? Olha, essa sua pergunta me leva a pensar dividindo em partes, eu também gosto de pensar assim, em 3 aspectos, né? Primeira coisa que nós vamos precisar pensar, e eu afirmo que nós ainda precisamos pensar nisso, recentemente o Banco Mundial lançou um estudo muito interessante, mostrando alguns fatores a respeito da aprendizagem em países em situação de alta e altíssima vulnerabilidade dos estudantes, e o Brasil, especialmente nas escolas públicas, se encaixa entre esses países. E ele mostra que, em geral, nos muitos países do mundo, as pessoas foram seguindo uma tendência que é meio comum em educação. Você volta para a escola e as coisas vão meio caindo na normalidade. E aí o banco mostra o quanto que isso é perigoso, porque as aprendizagens estão muito abaixo do esperado. Então, o relatório traz alguns exemplos de países como a Índia e outros países no mundo de baixa vulnerabilidade de alta vulnerabilidade, que fizeram essas ações
importantes para a recomposição. E nunca é só da escola a tarefa, sabe? Só do professor. Eu acho que eu gosto de marcar isso, porque os professores têm muita coisa para fazer, sem dúvida. Mas nós precisamos entender que só uma força-tarefa. E aí, nesse estudo, o banco traz um framework, né? Um passo a passo, que é até uma coisa que o Instituto Reúna tem trabalhado também. E um dos pontos essenciais é você pensar um currículo priorizado. Porque a gente precisa entender, Rafael, que 700 dias são praticamente são mais do que 2 anos letivos, né? Porque é impactante, porque, desculpe, são mais do que 3 anos letivos, porque se cada ano letivo tem 200 dias, 3 anos letivos seriam 600. Quer dizer, se o Brasil ficou 700 dias, a gente não se dá conta do quanto foi, né? É claro que a gente diz, Kátia, mas foram dias corridos. Não importa, é muito tempo, né? É muito tempo de escola fechada. Então, no mínimo 2 anos e meio. Desculpa te interromper, a gente já sabe até que as férias de 3 meses de fim de ano atrapalham a aprendizagem, que dirá 700 dias, né? Pois é. Então, você imagina isso, como que é que aconteceu. Então, você não pode acreditar que você volta do ponto que você parou, até porque não seria bom mesmo a gente voltar, a gente precisaria aproveitar para avançar, né? Inovar nas escolas e tal, mas você não volta do ponto em que você parou simplesmente porque é fazer conta. Eu estava outro dia conversando com professores e eu dizia assim, gente, olha bem para esse gráfico, para esse mapa do Brasil, do 5º ano, do SAEB, mostrando que os alunos aprenderam pouco. Em 2021, esses alunos estavam no 5º ano, onde eles estão hoje. Em 2023, esses alunos estão no 7º ano, na melhor das hipóteses, se eles não foram reprovados em alguma dessas etapas, até aqui. Se nada foi feito, esses alunos cujo mapa vermelho do Brasil de não aprendizagem mostra que eles não aprenderam, eles continuaram sem aprender e eles estão no 7º ano. Então, essa tarefa, ela precisa pensar o seguinte, não dá para ensinar tudo que eles não aprenderam e mais o que eles precisam aprender nesse ano. Então, a priorização das aprendizagens é bem importante. Essa priorização precisa ser liderada pela rede, porque as redes públicas, elas têm um currículo referencial, né? Aí, a partir do momento que eu tenho esse currículo referencial e que eu sei o que é bem importante que o aluno aprenda, por exemplo, no 7º ano, no 5º ano, em cada uma das etapas, eu organizo a avaliação diagnóstica. Eu tenho sugerido, Rafael, que a gente não faça uma avaliação diagnóstica com tudo que o aluno deveria saber, mas que a gente divida essa avaliação diagnóstica por semestre. Então, por exemplo, no final deste ano ou no começo do próximo ano, as redes poderiam organizar com as suas escolas uma avaliação diagnóstica levantando aspectos essenciais para os alunos aprenderem bem coisas que eles precisam aprender no primeiro semestre. Então, organize essa avaliação, porque quando você organiza uma avaliação muito grande, a reação que vem a seguir é desespero, porque você vai ver que os alunos têm muita coisa para aprender. E aí, o risco é nós entrarmos numa letargia de dizer, nossa, é tanto que eu não vou conseguir nada. Ou então pararmos num ponto de dizer, eu preciso fazer tudo, e eu vou criando um ciclo perverso para o professor e para o aluno de nunca sairmos do lugar. Então, se nós fizermos uma avaliação diagnóstica um pouco mais curta, para um trimestre, um semestre, eu consigo fazer um plano emergencial de apoio para os estudantes a partir daquela avaliação diagnóstica mais
plausível, mais possível de ser executado. Agora, isso é uma coisa bem importante. Por que eu digo que a avaliação diagnóstica precisa ser coordenada pela rede? Porque a rede, assim que a avaliação diagnóstica estiver feita, ela tem duas tarefas para fazer. Chamar os gestores para planejar com eles como que eles vão fazer planos para suas escolas, para que os gestores apoiem as suas equipes. Porque é muito duro você ser um professor, por exemplo, de matemática no 7º ano, e descobrir que os seus alunos não sabem as 4 operações, mas você não é um professor de anos iniciais. Então, talvez você não saiba ensinar as 4 operações. O que a rede vai precisar fazer? Ela vai precisar criar um programa para ajudar os professores de matemática a ensinarem o que os alunos deles não sabem. Ou escolher um material didático que possa apoiar aqueles professores, né? Ajudar a criar um sistema de pequenas avaliações formativas e processuais para ver se o que eles estão fazendo está dando conta, se precisa atender algum aluno mais especialmente. Isso eu podia falar para ciências, eu poderia falar para a língua portuguesa. Às vezes, as redes estão adotando coisas muito legais, por exemplo, tem todo um trabalho que está sendo feito de reenturmação, que é você pega ou no começo do mês, ou no começo do semestre, ou no final do semestre, e usa as técnicas do Teaching at the Right Level, que pega alunos com níveis de dificuldades parecidas, e durante uma vez por semana, 15 dias, faz ali um trabalho específico com eles. Isso é bem importante, mas a escola precisa de ajuda para entender como é que faz isso. Então, é disso que eu estou falando quando eu digo que a gente precisa ter essa visão sistêmica. Você organiza o currículo, né, e o Banco Mundial fala no relatório deles, esse framework fala muito disso. Você prioriza e aí você organiza as ações. Você prevê que formação você vai fazer, como é que você usa avaliação diagnóstica, como é que você apoia técnica e financeiramente as escolas para elas conseguirem desenvolver essas ações, né? E aí, claro, os professores na sala de aula vão precisar entender que nós vamos aplicar, Rafael, o princípio OLX, desapega, né? Porque eu vou ter que fazer um pouquinho de coisas que eles não sabem do que eles deveriam ter aprendido, para que eles possam aprender algumas coisas muito focais, que é o que os mapas de foco do Instituto Reúna ajudam a entender, deste ano, para que diminua esse gap, né, diminua esse vácuo de aprendizagens, e aí o ano que vem eles possam fazer mais um pouco disso, para que em 1 ou 2 anos a gente reduza essa desigualdade educacional que se aprofundou muito durante esse período. E eu quero até fazer um lembrete aqui, Kátia, que a gente tem um site que eu compartilho todos os materiais e documentos que as pessoas que estão sendo entrevistadas comentam, então depois a gente vai deixar para quem está nos ouvindo poder acessar esse documento do Banco Mundial, talvez até a pesquisa do Teaching at the Right Level, que é uma pesquisa fantástica, né? um estudo. Quer comentar um pouco sobre ele até? Eu acho que é uma informação legal. Quero. Olha, na verdade, é um trabalho que foi desenvolvido por um grupo da Índia, né, e que foi aplicado com bastante sucesso na própria Índia, mas não só. Hoje eles estão em muitos países do mundo, e eles desenvolveram uma estratégia, na verdade, bem interessante em língua materna, né? Agora já tem uma adaptação para a língua portuguesa, mas originalmente foi lá na Índia, mas eles estão na Colômbia, eles estão em vários outros países de línguas diferentes, e para matemática. Então, o que eles descobriram nessa pesquisa, né? Eles descobriram que
quando você tem alunos em níveis muito diferentes de aprendizagem, você não deve formar turmas permanentes que estejam agrupadas, por exemplo, para o ano todo. Eu vou deixar isso bem claro antes que as pessoas achem que é uma volta a práticas antigas, né? Então, você não deve agrupar esses alunos, por exemplo, numa sala para o ano inteiro, com alunos que não aprendem, porque eles sabem que a convivência em salas com alunos diferentes estimula a aprendizagem uns dos outros. Mas eles também perceberam que se fazem enturmações periódicas, pontuais, em momentos específicos, pegando alunos que têm níveis de habilidades que precisam ser aprendidas similares, e eles fazem o que eles chamam de imersão, né, de enturmação. Isso tem um efeito muito positivo de acelerar a aprendizagem. Então, vou dar um exemplo. Você faz uma avaliação diagnóstica e você descobre que no seu 4º ano, no seu 5º ano, no seu 6º ano, você tem, 15 alunos que não estão alfabetizados. Então, ou no começo do ano, durante ali um mês, ou no começo de cada bimestre, ou ao longo do ano, do bimestre, num período durante do período letivo mesmo, no contraturno, você pega aqueles alunos e faz um conjunto de atividades numa sequência, não é qualquer atividade. Rafael, isso precisa ficar bem claro, porque o teaching tem uma metodologia. Então, ele tem o que a gente chama de um escopo, que significa que tem atividades organizadas numa determinada ordem e uma sequência, né? E aí você faz aquele escopo sequência que o professor tem uma formação para aquilo, ele tem uma orientação para seguir aquela sequência de atividades e vai avaliando o progresso dos alunos. E que depois de 3 meses, 6 meses aí ele volta para a aula, segue normal o fluxo e vai fazendo esse revezamento. Os alunos evoluem bastante, né? Tem um foco, são coisas bem mais elementares ali, é bem o processo inicial mesmo de alfabetização em língua e matemática, numeramento, que eles chamam, né? Mas com bastante eficiência. O Reúna, Rafael, fez um trabalho que depois também te mando, a gente pode pôr o link. A gente criou agora e está sendo implantado, inclusive na rede de Pernambuco e em várias outras redes, a gente criou um projeto que se chama Avançar para uma Matemática Engajadora. E nós criamos toda uma orientação para professores, alunos e redes para trabalhar justamente a recomposição de aprendizagens em matemática. Esse ano já ficou pronto o 5º ano e 9º ano, por causa que nós investimos na virada de ciclos, que são 2 viradas muito importantes, né, na vida dos estudantes, que está acontecendo agora. Então, eles precisam ir para a próxima etapa do ciclo mais fortalecidos nessa aprendizagem de matemática. Mas aqui, no final desse mês, comecinho do outro, a gente vai lançar todo o programa que é de 4º ao 9º ano. Quando a gente tiver o lançamento, vou te convidar, e se você quiser compartilhar, depois também pode compartilhar. Está tendo bastante sucesso, a gente até tem um canal agora para divulgar os resultados que estão sendo bem animadores. Assim, ele é só para matemática, e ele tem um pouco esse perfil de trabalhar com escopo sequência, sugestões de atividade, trabalhar um pouco esse fortalecimento da autoestima, essa organização. Porque é isso, Rafael, não dá para você dizer para o professor assim, toma aqui o filho, que o aluno é seu. Você precisa criar ferramentas, porque depois que você faz o diagnóstico, voltando lá na sua pergunta, né, é muito angustiante você dizer, puxa, tem tudo isso aqui que ele não sabe.
como é que eu priorizo, como é que eu faço. Então, a gente precisa fazer uma lista das aprendizagens prioritárias, e aí, a partir disso, criar todo esse conjunto de ações que vai ser desenvolvida ao longo aí do período para recompor as aprendizagens, né? Pode me convidar sim, com certeza eu vou divulgar, porque eu sou muito fã do trabalho que você e que o Reúna executam. E te ouvindo falar, assim, me traz um olhar de que talvez não seja um próximo passo, assim, pensando nessa ideia de recomposição, seja talvez o olhar de interdisciplinaridade, talvez até da transdisciplinaridade. Você tem olhado para isso hoje? Você sabe talvez de algum estado que tem feito esse trabalho de recomposição de uma maneira conjunta entre os componentes? Olha, eu acho que tem algumas coisas interessantes. Conjunta entre os componentes eu não tenho visto. Mas tem estados fazendo coisas, estados e cidades, assim, fazendo coisas interessantes. O Mato Grosso do Sul tem um trabalho muito bom com recomposição de aprendizagens. Eles estão, no fundo, todo mundo acaba focado muito em língua portuguesa e matemática, porque é onde a gente tem os dados. Eu acho que agora essa iniciativa do próprio Ministério em mudar o SAEB, eu tenho visto também, por exemplo, São Paulo vai fazer uma mudança, né? O governo de São Paulo já vem ensaiando há algum tempo de incluir ciências da natureza e ciências humanas no SARESP, e eu acho que isso agora vai ficando cada vez mais forte, a gente vai poder melhorar para ter esses dados e poder trabalhar também. O Reúna, quando fez mapas de foco, fez para ciências humanas, ciências da natureza, porque a gente realmente está preocupado com isso tudo. Mas as iniciativas prioritárias que eu tenho visto, por exemplo, não só no Mato Grosso do Sul, mas Peruíbe, aqui em São Paulo, tem feito coisas muito interessantes. Cruz é uma outra cidade que está fazendo o processo, elas estão muito relacionadas com língua portuguesa e matemática. Mas tem uma perspectiva Cruz, que eu... o Raí veio aqui ele foi o primeiro então, entrevistado. o Raí é um parceiro, porque o Raí está usando com a gente o Avançar, inclusive, com os estudantes em situação de maior vulnerabilidade de aprendizagem. E também o time lá da governadora Raquel, em Pernambuco, que está fazendo uso do Avançar, e a gente vai ter também. Nós tivemos uma ação, estamos com uma ação muito grande também com os municípios do Marajó, que também estão fazendo, lá eles fizeram um trabalho incrível a partir da avaliação diagnóstica. E agora, a partir da avaliação diagnóstica, 17 municípios fizeram todo um planejamento de médio prazo para trabalhar com recomposição de aprendizagens, porque o Marajó, os municípios do Marajó, é uma das regiões do Brasil de maior vulnerabilidade social e de maior defasagem educacional, né? E o interessante é que lá eles estão fazendo trabalho com GAEP, especialmente com o tribunal, em parceria com o Tribunal de Contas do município. Então, você vê que a causa é tão importante que nós temos vários atores se mobilizando no país em torno da causa. Eu acho que agora também, eu vi esses dias, e estou muito feliz com isso, que houve uma assinatura de um termo de cooperação entre o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação Básica, o CONSED, né, o Conselho de Secretários de Educação Estaduais, e a União dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, para que, a partir do ano que vem, haja uma grande cooperação nacional em torno do tema da recomposição de aprendizagem. As pessoas podem ficar com essa sensação, né? Mas será que passou? Será que não é tarde para falar disso? Eu acho que acerta o Ministério quando traz isso para o centro da discussão,
liderando aí com sede a Undime essa visão de que ainda precisa essa discussão, porque a pesquisa do Banco Mundial, ela aponta para uma coisa muito grave, assim, né? Eles dizem que se a gente não fizer nada, não será a pandemia, mas seremos nós que vamos vamos deixar um legado de não aprendizagem muito forte para gerações, né? Porque você veja, nós estamos falando de estudantes ali de 2021 que estavam no 5º ano. Se eles continuarem sem aprender, é rápido que eles estão no ensino médio e vão embora para o mundo do trabalho e para a universidade, para tudo. Eles vão estar excluídos de muita coisa na vida, né? Que é importante para o projeto da vida deles, né? Então, essas ações, elas são de responsabilidade de todo mundo mesmo, né? Com certeza. Eu até engoli em seco aqui te ouvindo falar, porque é desesperador pensar numa situação, digamos, da geração perdida, né? A gente esquecer de uma maneira quase que intencional uma geração inteira. Então, também acredito que é bem acertada essa decisão do Ministério de colocar isso em pauta. E, Kátia, uma última pergunta, porque eu sei que talvez a princípio seja até um salto nessa pergunta, porque eu queria falar da tecnologia no processo de avaliação. Eu sei que você e o Instituto Reúna foram parceiros, né, de um programa chamado Impulsionar, que avaliou o processo de compras públicas de governo, então tentando aproximar o governo do mundo de startups, de educação, né, de edtechs. Como que você entende que esse processo de inclusão da tecnologia na educação pode proporcionar uma aceleração e até talvez uma facilidade maior no processo de recomposição de aprendizagens? Bom, olha, eu estou assim, apaixonada pelos resultados do Impulsionar, né? E aí eu estava pensando, né, nos exemplos e estava pensando na secretária Érica de Domingos Mourão, que é um município, né, lá do interior do Piauí e que teve um resultado lindo que tem a ver com essa sua pergunta, porque o programa, ele prevê exatamente esse conjunto integrado de ações, né? Fael, a gente tem no mundo algumas pesquisas mostrando um conceito que é o conceito de coerência sistêmica, que significa que você tem 4 grandes pilares, né, 4 grandes ações basilares para fazer uma política pública dar certo. E o Impulsionar, ele visa ser uma ação para mitigar a defasagem educacional em língua portuguesa e matemática do 6º ao 9º ano. Ele é um programa voltado para os anos finais do ensino fundamental e ele aconteceu no meio da pandemia, enfim, né? E na coerência sistêmica, você tem uma visão de cuidar de comunicação, de avaliação, né, que é toda essa parte de accountability, você investe dinheiro público, então tem a parte de investimento, sem dúvida, mas você tem ali a parte de prestar contas de que esse dinheiro foi bem utilizado, você tem a parte ali de monitoramento, cuidados e tal, e tem a parte que eles chamam de aprendizagem profunda. O Reúna trabalhou com essa visão sistêmica junto com todas as organizações envolvidas, né? A Fundação Lehman, o BID, Imaginable Futures, o Quintessa e várias organizações ali que foram implementadoras. E a gente trabalha nessa parte de aprendizagem profunda, que é garantir que os alunos aprendam o máximo possível, o que é certo no tempo certo. O Reúna está trabalhando com uma ideia de coerência pedagógica sistêmica, que significa assim, você define o que os alunos precisam aprender, e você forma os professores, cria um processo de avaliação e toda uma consistência de atividades materiais para que essa aprendizagem ocorra. E aqui, e em toda essa gestão, a tecnologia é muito importante. Primeiro porque a rede, ela se organiza para apoiar, justamente para fazer aquilo que eu falava, para apoiar as escolas e tal, nessa implementação e no que a gente chama
de acompanhamento pedagógico para que o projeto ocorra. Um jeito de você fazer isso, Rafael, é ter tecnologia à disposição da equipe da secretaria, né? Desde da alta liderança da secretaria, mas toda a equipe que vai acompanhar ali os dados disponíveis, como é que a aprendizagem está acontecendo, coordenar as ações, né? Se a avaliação já foi feita, se não foi feita, onde é que tem professor, onde é que não tem. E na parte específica da aprendizagem, a tecnologia pode ser muito poderosa, desde essa parte de fornecer mais tempo para os alunos aprenderem, porque às vezes a gente pensa em educação em tempo integral na escola, mas você não pensa, por exemplo, que o tempo estendido pode ser você fazer algumas coisas com acesso à tecnologia fora da escola, ou mesmo dentro da escola, com atividades assistidas ali por algum monitor e tal, mas tendo acesso a computador ou tecnologia móvel ali dentro da escola. E o Impulsionar, desde o começo, ele teve essa preocupação de incluir a tecnologia nos dois sentidos, no sentido da gestão do programa e no sentido da gestão da aprendizagem, fornecendo respostas mais rápidas para os dois atores, né? Para a escola, para os professores, então nesse sentido mais pedagógico, e para a rede, nesse sentido mais tecnológico de acompanhamento dos processos ali, de planejamento e tal. Mas esbarrava em várias coisas, principalmente na questão da contratação. E esbarrava, essa era a primeira super barreira, né? Nos 100 metros com barreira, essa era quase a intransponível. E depois você tinha as outras ali, que era a formação dos professores, o uso tal. E aí, a visão sistêmica do programa foi muito bacana, porque aconteceram duas coisas. A primeira foi o Quintessa, junto com toda a equipe, especialmente ali de técnicos, um escritório de advocacia, tal, contratado para isso, começou a pensar como é que superava essa barreira. E eles usaram o marco da internet para construir uma nova forma de contratação. E isso, enfim, é uma coisa incrível, porque não é qualquer contratação, uma contratação muito robusta, não é um drible não é um drible jurídico, mas é um processo robusto que ajuda as redes a saberem como é que elas contratam. E a grande mudança, que para mim é o core, é que eu contrato eu busco a contratação pelo problema que eu quero resolver, tá certo? Então, eu proponho o problema e a empresa, né, a startup, a edtech, que melhor puder solucionar o meu problema, é que vai ter mais chances de vencer a licitação. Então, isso, de fato, é bem diferenciado, assim. Isso vale também para a parte pedagógica, então vale para os dois lugares. Agora, o que a gente viu em Domingos Mourão é que aí a gente veio com a segunda barreira. Ouvir a secretária falar é interessantíssimo, porque ela dizia assim, o meu problema era que eles aprendessem mais matemática. Então, o que eu fiz? Eu estudei com a minha equipe muito o projeto pedagógico, e aí ela preparou uma apresentação, né? Uma amostra, onde as edtechs, ela propôs o problema que ela queria solucionar, e junto com a equipe, eles assistiram as edtechs apresentando a solução para aquele problema. E eles escolheram a que estava mais integrada com o problema e com o modelo pedagógico. Você percebe que é completamente diferente do tipo de escolha que se faz. E isso se mostrou muito vencedor, porque aí a formação dos professores fez sentido, e aí a outra barreira de desenvolver competências tecnológicas no professor, porque
combinava com o que ele queria fazer, né? Era um encaixe de propósitos, fez com que, de fato, os alunos usassem e, junto com as ações ali pedagógicas todas, o resultado foi muito expressivo. No programa todo, tanto para a língua portuguesa quanto para a matemática, mesmo onde não teve EdTech, a aprendizagem foi muito grande, mas onde teve EdTech, foi muito impactante a combinação do analógico com o digital para potencializar. Então, eu acredito muito que com um bom projeto, temos na tecnologia um aliado poderoso para fazer aceleração de aprendizagens em tempos de recomposição de aprendizagens. O marco legal da startup, que o Vinícius Poit, né, foi o relator, ele de fato abre uma possibilidade muito grande de contratação, e se eu não me engano, até o Impulsionar foi o primeiro programa que incentivou ao uso da aplicação dessa legislação na educação, né? Então fica também a dica aí para quem quiser se orientar, e quem sabe eu até não trago a secretária Domingos Mourão para conversar aqui com a gente, para contar um pouco dessa história. Olha, eu acho que vale. E aí acho que vale até também o time que fez o próprio uso, né, desse recurso para contar um pouco dessa história, porque é muito interessante o jeito que é o Eduardo Spanor, que foi o consultor para construir, né, junto com a gente. E agora um detalhe, né? O Eduardo acompanhou todo o processo de desenho do projeto junto com Reúna, com Quintesse, enfim. Então, ele sabia muito que tipos de problemas também nós queríamos que fossem resolvidos pelas startups, né, pelas edtechs. E aí houve um processo muito bonito, assim, que juntou o tecnológico com o pedagógico e tal. Então, o sucesso é um sucesso de um trabalho, de um esforço de time, assim, mas eu acho que vale muito a pena as duas conversas, tanto com o Eduardo quanto com a secretária Érica lá de Domingos Mourão. Com certeza. E, Kátia, a gente está chegando então no fim desse episódio, dessa aula, né, eu diria, e você gostaria de trazer algumas palavras finais? Olha, eu gostaria muito, primeiro, de agradecer, né, essa oportunidade de conversar sobre esse tema tão apaixonante, de trazer um pouco o próprio trabalho que o Reúna vem fazendo desde 2020, né, o Reúna está muito envolvido com isso, e a gente tem ano a ano aí trabalhado com ações para recomposição de aprendizagens. 2020 a gente fez os mapas de foco, depois a gente também fez fortalecimento da aprendizagem para apoiar as redes com a questão de recomposição das aprendizagens para o ensino médio, que também é bem gritante a necessidade de fazer isso. Agora, enfim, impulsionar, avançar, a gente está aí muito... E vem novidades por aí, porque nós ainda estamos fazendo muitas coisas para apoiar. Mas eu queria terminar dizendo para vocês, pessoal, duas coisas importantes. Primeiro, os efeitos da não aprendizagem são muito perversos nos estudantes em qualquer época, porque eles impedem... eles já eram ruins antes da pandemia, eles pioraram no período pós-pandêmico, não está superada a questão da defasagem educacional, ela é altamente excludente nas nossas salas de aula, ela é um dos fatores de bullying muito forte. Eu particularmente, vocês estão muito acostumados a me ver falar de matemática, mas eu ultimamente tenho me preocupado muito com os adolescentes não alfabetizados, porque a marca da não alfabetização ela é ainda mais visível do que a marca do não saber matemática, porque eu tenho para mim que meio que assim, não saber matemática é grave, mas é meio generalizado, sabe, Rafael? Nós estamos meio conformados porque quase ninguém sabe.
é horrível e eu estou trabalhando a vida inteira por isso. Mas eu tenho pensado por que é tão difícil para o adolescente se deixar alfabetizar, inclusive. É porque tem muita gente alfabetizada e quando você não está alfabetizado é muito visível. Na adolescência, quando você se diferencia muito de outras pessoas, isso é muito difícil para a fase adolescente. Então, nós precisamos muito pensar em como nós vamos apoiar esta geração para que esses déficits não permaneçam com eles, né? Romper os ciclos de defasagem precisa de ações conjuntas muito pensadas, muito planejadas, consistentes. E nós temos 2 trabalhos pela frente. Um é fazer com que eles avancem do ponto que eles estão. E outro é não continuar produzindo fracasso escolar. Porque no Brasil não faltam programas de apoio à defasagem escolar. Eu mesma participei no final dos anos 90, tinha um monte de programas de aceleração de aprendizagem, e a gente continua tendo que falar disso sempre. Por que a gente continua tendo que falar disso? Porque nós continuamos produzindo fracasso escolar. Então, a nossa batalha precisa ser nos 2 sentidos. Ajudar a avançar quem está no caminho e evitar que quem esteja vindo venha com defasagem. Então, esse é um esforço de todo dia e é um conjunto de ações que precisa ser liderado de forma muito pensada, em conjunto. Precisa ser, de fato, uma política educacional liderada, tomara que mesmo pelo Ministério, tem gente muito boa lá capaz de fazer isso, né? Ao contrário do que já aconteceu no passado. Confio muito nessa equipe que está lá, com concede um DIME, mas enquanto não for isso, precisa ser a secretaria, a regional de ensino, com as suas escolas, com as escolas com seus professores, porque não dá para deixar ninguém para trás, gente. Está muita gente ficando para trás e a consequência disso é muito grave em muitos sentidos, né? Inclusive no sentido de não pertencer à escola. E se eu não pertenço a esse lugar, muita coisa pode acontecer, inclusive a agressão, que a gente tem visto ser muito forte. Não aprender também me dá um sentimento de não pertencer. Vamos pensar nisso e vamos juntos mudar esse quadro. Eu estou aqui para apoiar no que for preciso. Rafael, obrigada. Eu agradeço demais, Kátia, seu tempo dedicado. E para vocês, pessoal, cara ouvinte que está me ouvindo, eu não sei vocês, mas eu saí muito inspirado dessa conversa, com vontade de fazer diferença na educação. E eu vou deixar depois o Instagram da Kátia, o site do Reúna na descrição dos episódios. E é isso, hora do intervalo.